Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é o nome de uma denominação cristã protestante pentecostal, considerada uma das denominações cristãs mais famosas e maiores do mundo. A Assembleia de Deus possui mais de 69 milhões de adeptos espalhados pelo mundo, sendo o quarto maior grupo de denominações cristãs. É possível encontrar igrejas da Assembleia de Deus em vários lugares do Brasil. Mas como foi que essa denominação cristã se popularizou tanto? Ou melhor, como foi que essa igreja surgiu? Vem comigo que eu te conto todos os detalhes sobre a origem e a história da Assembleia de Deus. Você sabia que a Fatos Desconhecidos agora tem sua própria marca de roupas? Em nosso site, que pode ser acessado a partir do QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição do vídeo, você pode ver todos os modelos de camisetas da Use Fatos, disponíveis até agora. Ok, a história da Assembleia de Deus começa em uma pequena cidade chamada South Bend, a poucos quilômetros de Chicago. Lá, o avivamento se espalhava pela região e tomava conta da vida religiosa das pessoas. Nessa cidade também morava um pastor batista chamado Gunnar Wingren. Quando os acontecimentos do avivamento da região chamaram sua atenção, o jovem, que vivia nos Estados Unidos, mas que era originário da Suécia, decidiu descobrir o que acontecia ali. Ao presenciar tamanha demonstração de poder divino, ele teve fé e foi batizado com o Espírito Santo. Tempos depois, ele participou de uma convenção de igrejas batistas, em que as igrejas aceitaram o movimento pentecostal. Nessa mesma ocasião, Gunnar Wingren conheceu outro jovem sueco chamado Daniel Berg, que também foi batizado. Na história oficial da Assembleia de Deus, é contado que, tempos depois, Daniel Berg foi visitar o pastor Wingren. E durante a visita, enquanto participavam de uma reunião de oração, os dois receberam a mensagem enviada por Deus. A história conta que a mensagem dizia que os dois deveriam pregar o evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal. O local também teria sido indicado por Deus. Os dois foram instruídos a levar a palavra para o estado do Pará, aqui no Brasil. O problema é que nenhum dos dois jovens fazia ideia de onde ficava o local indicado por Deus. Para tentar descobrir onde ficava o Pará, os dois jovens foram para uma biblioteca para pesquisar sobre o lugar. Foi quando eles descobriram que o local era um estado no norte do Brasil. Depois de descobrirem onde era, os dois decidiram seguir na missão de Deus, que era enviar a mensagem do Evangelho a terras distantes. Para fazer a viagem, os dois amigos pediram ajuda para a igreja para fazer uma coleta entre os irmãos para auxiliar os missionários que partiam em missão. A quantidade de dinheiro dada a eles era o suficiente para chegar apenas a Nova York. Com fé em Deus, eles embarcaram rumo a Nova York, com a certeza de que Deus os ajudaria a chegar ao Pará. Chegando em Nova York, Daniel Berg e Gunnar Wingren encontraram, por acaso, um velho amigo de Gunnar. A história da Assembleia de Deus conta que, na noite anterior, esse amigo sentiu que devia uma certa quantia de dinheiro a Gunnar Wingren. E logo pela manhã ele acordou e colocou um certo valor em dinheiro em um envelope para enviar pelo correio. Quando ele estava a caminho, coincidentemente ou não, ele viu os dois enviados por Deus surgirem em sua frente. Surpreso ao ver a maneira especial com que Deus trabalhava, o comerciante contou-lhes sua experiência e entregou-lhes o envelope. Era o que os dois amigos precisavam para vir para o Brasil e dentro do envelope havia $90, o necessário para comprar as 2 passagens. Foi então
que no dia 5 de novembro de 1910, os missionários deixaram Nova York com destino a Belém do Pará. O que ninguém podia imaginar era as façanhas que os dois jovens conseguiram no Brasil. Eles foram responsáveis por iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso do Brasil. Chegando em Belém, eles conheceram um pastor chamado Justus Nelson, que os guiou até a Igreja Batista e os apresentou ao pastor Raimundo Nobre. Após contarem a história para o pastor, os dois jovens passaram a viver nas dependências da igreja. Ao longo do tempo, eles aprenderam a falar o nosso idioma e foram aperfeiçoando cada vez mais o português. A fé, a determinação dos jovens para pregar a palavra do Senhor chamou a atenção de alguns membros da igreja em que eles viviam. Porém, devido a algumas divergências com alguns frequentadores da igreja que consideravam Daniel e Gunnar fanáticos, os dois jovens e mais 17 simpatizantes de suas histórias foram expulsos da Igreja Batista. Isso aconteceu no dia 13 de junho de 1911. No mesmo dia, os irmãos passaram a congregar na casa de uma mulher que eles tinham conhecido na igreja. Durante mais ou menos 3 meses, foram feitos cultos dirigidos pelo missionário Wingren, enquanto Daniel ainda tentava aperfeiçoar seu português. Aos poucos, foi surgindo a necessidade de que tudo fosse organizado como igreja, e assim surgiu a primeira Assembleia de Deus no Brasil. No dia 18 de junho de 1911, Daniel Berg e Gunnar Wingren fundaram a igreja e se tornaram os primeiros orientadores. Mas por que Assembleia de Deus? Ninguém sabe ao certo por que escolheram esse nome. A hipótese mais aceita é que o termo está ligado às igrejas que, na América do Norte, professam a mesma doutrina e são chamadas de Assembleia de Deus ou Igreja Pentecostal. Quem frequenta a Assembleia de Deus sabe o que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Muitos anos depois de a igreja ter sido fundada no Brasil, o país estava diante de um grande crescimento do movimento pentecostal iniciado pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Havia muitas igrejas espalhadas por todo o Brasil. Por isso, os pastores da Assembleia de Deus viram que havia necessidade de criar uma organização, a qual estabeleceria o espaço para discussão de temas relevantes para o crescimento da denominação. Entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 1929, aconteceu a reunião preliminar realizada na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Mas foi entre os dias 5 e 10 de setembro que aconteceu a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, quando se reuniram a maioria dos pastores nacionais e os missionários que atuavam no país. Foi exatamente nesse encontro que Daniel Berg e Gunnar Wingren, os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, passaram a liderança da igreja para os pastores brasileiros. No mesmo encontro, a Assembleia de Deus também criou o seu principal veículo de comunicação, o que hoje é conhecido como Jornal Mensageiro da Paz. O veículo se tornou o órgão oficial de comunicação das Assembleias de Deus no Brasil. As primeiras resoluções definidas nas reuniões convencionais de pastores das Assembleias de Deus foram emitidas entre os anos de 1933 e 1938. Em 1946, após o fim da Segunda Guerra, em uma sessão geral ordinária realizada na cidade de Recife, os pastores das Assembleias de Deus de todo o país decidiram tornar a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em uma pessoa jurídica, com a responsabilidade de representar a igreja perante as autoridades governamentais. Com o passar dos anos, a congregação cresceu de forma assustadora, principalmente durante os anos 90. Por isso, em 1996, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil inaugurou sua nova sede no Rio de Janeiro,
um moderno edifício de 4 andares com salas administrativas e um auditório com capacidade para 700 pessoas. Quanto aos princípios da Assembleia de Deus, a igreja segue a Bíblia como a sua única regra de fé e a crença absoluta em um só Deus. Os membros dessa igreja também creem em Jesus Cristo e toda a sua trajetória, na salvação pela crença no sacrifício de Cristo. Nela ocorre o batismo por imersão em água e o batismo pelo Espírito Santo e dos dons espirituais. Basicamente, essa é a história da Assembleia de Deus no Brasil. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve aqui no canal Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!